Quem é que aqui nesta sala já teve pelo menos que travar uma batalha na sua vida? Pelo menos uma. E mais do que uma. Umas 5. Não vamos dizer mais, não é? Mas as mãos são bem altas, não é? Porque realmente nós temos batalhas da nossa vida. Mas a Bíblia também nos promete, e aqui está a grande diferença, porque a Bíblia mostra-nos que quando a chuva cai para os bons e para os maus. A chuva cai para todos, certo? Os problemas, eles vêm para todos. Mas a promessa que nós temos como filhos de Deus é que nós não pelejamos as nossas batalhas sozinhos. Jesus está conosco. Quando Jesus é Senhor da sua vida, quando Jesus é o Senhor e Salvador absoluto da sua vida, a questão aqui é que ainda que passemos por tribulações, nós jamais estaremos sozinhos porque Ele está conosco. Posso ouvir assim um grande amém, porque Ele está conosco? Porque Ele está com os seus filhos, amém? Então, a mensagem que eu vos trago hoje, escolhi este tema porque realmente creio que todos nós passamos exatamente por estas batalhas. Mas nós vemos pela palavra de Deus que as vitórias, e nós vamos falar sobre isto, vitórias improváveis, mas realizáveis. Diga comigo, vitórias improváveis, mas realizáveis. Vitórias que às vezes parece que não vão suceder, mas que pelo poder de Deus elas realizam-se na nossa vida. Você já esteve numa batalha assim, em que tudo parecia não dar certo? Em que parecia que não ia acontecer nada, que nada iria resultar? Já teve assim em algum momento da sua vida? Diga assim comigo, vitórias improváveis, mas realizáveis. Então, baixa a sua cabeça diante de Deus nesta manhã. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por cada um neste dia, Senhor. Quero pedir-te que tu, Senhor, tragas até à nossa vida revelação da tua palavra, Senhor. Quero agradecer-te porque, sem dúvida, que a tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e essa espada faz divisão entre a nossa alma, o nosso espírito, juntas e medulas, conforme a tua palavra diz. Senhor, por isso nós acreditamos que a tua palavra ela pode romper com toda a atadura e hoje o teu poder está aqui nesta manhã. Aquietamos o nosso coração, a nossa mente para escutar, ouvir e receber a tua palavra. Oro, Senhor, para que os ouvidos espirituais estejam abertos, para que possamos ouvir, receber e receber transformação na nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Então, todos nós somos muito frequentemente alvo de batalhas. É só observarmos e ouvirmos as pessoas e podemos ver como elas, de uma forma geral, travam batalhas. E são batalhas de diferentes espécies. Algumas batalhas internas, emocionais, psicológicas, físicas, problemas financeiros, no casamento, na família, no trabalho. Muitas pessoas vivem com ódio e ressentimento contra outras. E Jesus falou-nos que as aflições seriam certas, mas a vitória sobre elas também era certa. Exatamente porque Ele venceu o mundo, então nós venceríamos com Ele. Você pode abrir a sua Bíblia em João capítulo 16 e versículo 33. João 16, 33. João capítulo 16, 33 diz-nos assim a palavra de Deus: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Diga comigo, paz. Paz. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Em quem é que nós temos paz? Em Jesus. E diz, no mundo tereis aflições. É Jesus que está a falar. Mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está a dizer-nos, quando vocês confiam em mim, por isso diz, tenho-vos dito isso, tenho-vos dito... E vem de acordo com o que Jesus estava a falar antes. Mas verdadeiramente Deus está a dar-nos a sua palavra. E Ele está a dizer-nos, eu tenho-vos dito estas coisas, eu tenho falado com vocês, para que vocês tenham paz. Eu quero perguntar-vos, quantos aqui nesta manhã desejam paz?
paz a Bíblia diz que a paz que vem de Deus não é uma paz qualquer. Não é uma paz igual à que o mundo dá. É a paz, porque a paz que o mundo dá, ela não é verdadeira. Mas a paz de Deus, diz a Bíblia, excede todo o entendimento. Significa que quase nós não compreendemos como é que temos essa paz. Essa paz é aquela paz que nós recebemos quando, ainda no meio de um problema, de uma tribulação, sabendo que Deus está connosco, temos paz. Ainda no meio de uma enfermidade, nós sabemos que Deus está connosco, a cura está decretada nos céus sobre as nossas vidas e nós temos paz. Essa paz, diz a Bíblia, é a paz que excede todo o entendimento. Então Jesus está a dizer, em mim vocês tenham paz. E depois ele diz, vocês vão ter aflições. Quantos queriam que isso não fosse assim? Todos nós, não é? Mas Jesus afirmou, porque Jesus não mente. Jesus sempre nos vai dizer a verdade, ainda que nós quiséssemos ouvir outra coisa. Jesus disse, vocês vão ter aflições, sim, é verdade. Mas eu estou convosco, tenham um bom ânimo, alegrem-se. Quantos de nós queremos estar alegres no meio de uma tribulação? Vocês querem? Gostei desse amém. Mas verdadeiramente eu creio que quase ninguém quer estar alegre no meio da tribulação, ou pelo menos ninguém consegue estar alegre. Por isso a diferença está, por isso eu disse no início que todos nós passamos por tribulações, mas a diferença é que quando Cristo está connosco, realmente há paz no meio do caos, realmente há paz no meio do problema, realmente há paz no meio da situação difícil, porque Jesus está connosco e Ele disse, tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não sei se você entende essa palavra, mas Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, Ele venceu todas as coisas. Não há problema algum que nós enfrentemos que Ele já não tenha vencido. Deus não é apanhado de surpresa e diz, e agora o meu filho tem aquele problema e isso eu não sei resolver. Deus não tem essa expressão para a nossa vida. Ele já determinou a nossa vitória, ainda que as circunstâncias negativas cheguem à nossa vida. Então Ele disse, tenham bom ânimo. Diga aí a alguém que está perto de si, tem bom ânimo. Alegra-te. O nosso Jesus, Ele venceu o mundo. Amém? Então eu quero dizer que na Bíblia nós temos exemplos de muitas batalhas travadas em que a vitória parecia improvável, mas ela foi realizável. E a primeira coisa que nós temos que saber em relação às batalhas travadas pelos filhos de Deus, diga comigo, pelos filhos de Deus. Você é um filho de Deus? Quantos filhos de Deus têm a certeza de que são filhos de Deus e estão aqui nesta manhã? Então, se você é um filho de Deus, eu quero dizer-lhe, as batalhas que você trava não são suas. Elas pertencem ao Senhor. Quando nós somos filhos de Deus, as batalhas que nós travamos, elas não são nossas, elas pertencem ao Senhor. Na vida nós vamos ter batalhas e o que faz a diferença é quando temos Cristo em nossa vida, nós não batalhamos sozinhos. E obviamente que muitas coisas que nós passamos são fruto da nossa desobediência. Agora eu quero ouvir um amém. Muitas das coisas pelas quais nós passamos na vida, muitos dos problemas que nós enfrentamos na vida, verdadeiramente elas são causa da nossa desobediência. Sim ou não? Mas também é verdade que muitas batalhas são ataques do inimigo contra nós. Sim? Muitas coisas que nós vivemos são ataques do inimigo. Porque sim, irmão, quer nós queiramos, quer não, nós temos um inimigo. E nós não querermos saber disso também não resolve os nossos problemas. Não acreditar que temos um inimigo não significa que não aconteça. Mas quando Jesus está na nossa vida, então esta palavra de Cristo faz mais sentido. Tenham bom ânimo, alegrem-se, levantem-se. Eu venci o mundo e eu vou levar-vos à vitória em todas as coisas. Queria que os irmãos abrissem comigo a Bíblia em Isaías, capítulo 41 e versículo 10. Isaías 41, 10.
e vamos ler alguns versículos aí de Isaías, portanto, prepara a sua Bíblia, Isaías 41:10. Já encontraram Isaías 41:10? Se não, temos aqui o nosso projetor que sempre nos ajuda, verdade? Mas diz assim a palavra de Deus: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Certamente envergonhados e confundidos serão todos os que se enraivecem contra ti. Os que contenderem contigo se tornarão em nada e perecerão. Ainda que busques os teus inimigos, não os acharás. Os que pelejam contigo se tornarão em nada, e coisa de nenhum valor os que guerreiam contra ti. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, eu te ajudarei. Quantos recebem essa palavra nesta manhã? Quantos recebem esta palavra? Deus está aqui a falar com cada um de nós. E a primeira coisa que diz é: não temas. Quantos já tiveram medo na vida? Quantos já diante de uma circunstância negativa tiveram esse medo? Mas a primeira coisa que Deus está a dizer-nos nesta manhã é: não temas. Diga para si mesmo: eu não tenho que temer, porque o Senhor está comigo. Veja também o que é que diz Isaías 42, logo no capítulo a seguir. Isaías 42:8. Diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória a outro não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eu quero que você diga bem alto: eu sou o Senhor. Jesus está a dizer: eu sou o Senhor. Eu não vou dar a minha glória a outro qualquer, nem às imagens de escultura, porque eu sou o Senhor. Eu quero perguntar-lhes: quem é o Senhor da sua vida? É Jesus Cristo o Senhor da sua vida? Ele está a dizer: eu sou o Senhor. Ele não está a perguntar quem é o Senhor, Ele não está a dizer que pronto, vocês podem adorar-me a mim e mais uns quantos. Ele está a dizer: eu sou o Senhor. Quantos têm o Senhor dos Senhores em sua vida? Então, para si que diz isso nesta manhã, a palavra de Deus está a dizer-nos: não temas, eu estou contigo. Vamos ver também o que diz no Salmo 27:3. Também um salmo muito conhecido, Salmo 27:3. Diz: ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Aqui o salmista está a declarar que ainda que um exército, ainda que uma montanha de problemas cerquem a nossa vida, Ele decidiu: o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele eu confiarei. Você pode tomar estas palavras hoje para a sua vida? Ainda que um exército me cerque, ainda que as tempestades assolem a minha vida, ainda que os problemas venham até mim, ainda que as enfermidades parece que vêm ao meu corpo, ainda que um exército se acampe contra mim, eu decido não temer. Você viu o que nós vimos lá em Isaías? A primeira coisa que Deus lhe está a dizer é: não temas. A primeira coisa que o salmista diz é: eu decido não ter medo, porque o medo paralisa a nossa fé. A partir do momento em que nós temos medo em nosso coração, medo dos problemas, medo das circunstâncias, medo do que vem, medo do que vai acontecer, o medo paralisa a sua fé. Mas aquele que tem Jesus pode confiar em sua palavra e Ele diz: não temas, eu estou contigo. Estamos a falar de batalhas improváveis. Diga lá comigo: batalhas improváveis, mas realizáveis. Então a primeira coisa que nós temos que saber é que uma batalha tem que ser trilhada com o Senhor dos Senhores na frente. Ele é aquele Senhor que vai na frente da batalha. Que as batalhas dos filhos de Deus são trilhadas pelo Senhor dos Senhores. E a primeira coisa que o Senhor dos Senhores nos está a dizer esta manhã é: não tenhas medo. Então diga a alguém que está aí perto de si: não tenhas medo. Se você puder, diga-lhe isso com um misto de amor e autoridade.
Diga-lhe bem alto, bem forte para ele e abra assim os seus olhos para ele com todo o seu amor e diga-lhe: não temas. E se ele tiver aquele olhar de: isto também não é bem assim, você diz: não tenhas medo, porque o Senhor dos Senhores está contigo. Então, não importa o problema que enfrentemos, sempre vai provocar em nós algum medo, dúvida ou ansiedade. Há problemas grandes e pequenos, às vezes isolados e outras vezes uma sequência deles. Já lhe aconteceu? Umas vezes um problema aqui e outro acolá. Outras vezes parece que eles montaram todos no mesmo comboio e atropelam-nos de uma só vez. Já se sentiu assim? Nessas horas nós ficamos sem saber como agir e temos a sensação de que seremos esmagados pelos problemas. Você já se sentiu dessa forma? Que os problemas o vão esmagar? Não? Ainda bem. Então hoje, irmãos, nós vamos aprender 5 lições de como vencer as batalhas que chegam à nossa vida. 5 lições, pode ser? Cada lição esconde verdadeiramente um segredo para a nossa vida. E cada um de nós possa aprender essas 5 lições e pô-las em prática. Quero, antes de mais, dar exemplos de batalhas e situações inusuais na Bíblia. Claro que nós não vamos ler todas, claro que talvez vocês não conheçam todas, mas eu vou deixar as referências aqui, se os irmãos quiserem depois de ler, podem fazê-lo. Uma das batalhas muito conhecidas que tiveram, que era uma vitória improvável, mas realizável, uma das batalhas foi com o rei Josafá. Ele tinha que, assim muito resumidamente, ele tinha que batalhar contra um exército, contra portanto, contra outro exército, e ele buscou ao Senhor para saber a direção, e isso está em 2 de Crônicas, capítulo 20, e basicamente, assim muito resumidamente, a estratégia de Josafá para vencer essa batalha, estratégia dada por Deus, foi adorar ao Senhor. Diga comigo, adorar. Quantos de nós imaginaríamos hoje que na frente de um exército, quem é que nós poríamos à frente do exército? Os melhores combatentes, certo? Os que saberiam mais sobre as artes da guerra. Mas quem vai na frente nesta batalha são exatamente os adoradores. Então veja o que é um exército caminhando contra outro exército e eles vão a cantar sobre a bondade de Deus, sobre a misericórdia de Deus. Torna-se um pouco estranho, não é? Que uma batalha campal, uma batalha que é para ser trilhada com armas de guerra, ela é trilhada com adoração. E diz a palavra de Deus que Josafá teve a sua vitória. É uma batalha trilhada de uma forma diferente, de uma estratégia diferente que Deus dá, verdade? Era talvez uma vitória improvável, porque logicamente, humanamente falando, era impossível uma vitória, ou seja, uma batalha, levar à vitória com adoradores na frente, mas foi isso que Deus mandou Josafá fazer. Outra história também que a Bíblia nos relata está em Juízes capítulo 7, também conhecemos bem esta história sobre Gedeão. Gedeão, um homem que no início ele teve medo, no início ele não queria obedecer a Deus, mas depois de um tempo em que Deus então o leva à obediência e ele então decide obedecer a Deus, ele tem um conjunto, tem um exército e ele vai ter que combater contra 100.000 soldados. Mas Deus dá-lhe uma estratégia diferente. Ele apartou aqueles que não deveriam estar no exército de Gedeão e ele acaba por ficar apenas com 300 pessoas, com 300 soldados. Então, Gedeão, com 300 soldados, vai à guerra para vencer 100.000 soldados. Quem teria medo? 300 soldados contra 100.000. E sabe qual foi a estratégia de guerra que Deus dá a Gedeão? Vencem a guerra, tocando trombetas, partindo cântaros e levando tochas na mão. Você está a achar isto assim tudo muito estranho hoje, não é? Mas que
que estratégias tão diferentes, tão originais que Deus dá. Mas sabe, Gedeão teve a sua vitória. Eu estou a fazer de propósito para trazer-lhe diante de si muitas situações na Bíblia que parecem que não levarão a uma vitória, mas que quando nós confiamos em Deus, nós temos a nossa vitória. Amém? Outra batalha foi as muralhas de Jericó. Como nós também sabemos, Josué e o seu exército rodeia a cidade de Jericó, as muralhas de Jericó, durante 7 dias. Ao 7º dia, ele rodeia 7 vezes e sabe como é que as muralhas caem? Com um grito. Você pode dar assim um grito de vitória hoje, assim. Imagine-se diante das muralhas da sua vida, daqueles problemas que têm inquietado e você gritar para eles. Vocês conseguem? Ui, está tudo assim. Parece estranho, não é? Mas foi dessa forma que as muralhas caíram diante daquele exército. Diga comigo, vitórias improváveis, mas realizáveis. Também outra vitória improvável foi quando Davi enfrenta Golias. Também já ouviu essa história, verdade? Quando Davi enfrenta Golias. Como é que Davi mata Golias? Com uma pedra. Também parecia algo diferente, porque Golias era temido pelo povo, era temido pelos exércitos, mas Davi vai, enfrenta-o e mata-o com uma pedra. Nós já vamos ver melhor isto. Outra coisa também inusual na Bíblia é, por exemplo, seguir uma estrela para encontrar Cristo. É inusual ou não? É estranho ou não? É diferente ou não? Para encontrar Jesus, Deus colocou uma estrela para que os reis magos pudessem ir até Cristo. Por exemplo, na cura de Naamã, o profeta manda-o lavar-se 7 vezes. Eu quero que você veja isto numa atitude, neste momento, numa atitude carnal. Parece-lhe ou não batalhas que não eram para ser trilhadas dessa forma? Sim ou não? Não eram para ser trilhadas dessa forma, parece. Todas estas batalhas ou situações tiveram estratégias muito peculiares e inusuais. São tantos exemplos de guerra e situações improváveis que tiveram a mão de Deus e resultaram em vitória. Quero dizer uma coisa, por que será que Deus deu a vitória ao seu povo desta forma? Por que Deus deu ao povo a vitória de formas tão inusuais? Quero dizer-lhe porquê. Deus fez isso para que o povo reconhecesse que a vitória tinha sido dada por Ele e não pela força do seu braço. Muitas vezes nós temos batalhas que nós não sabemos resolver e tudo o que nós precisamos é de receber a estratégia vinda de Deus e obedecer-lhe. Quando Deus fala com Gedeão e aparta aqueles homens e ficam só 300, Deus diz-lhe, se ficam mais, vocês vão pensar que venceram por causa da força do vosso braço. Mas eu quero que vocês saibam que a vitória pertence ao Senhor. Eu quero que vocês saibam que eu estou com vocês e por isso vocês têm a vitória. Sabe, nós hoje em dia encontramos muitas pessoas que às vezes quando têm uma necessidade, elas vão a Deus. E Deus abre caminhos, Deus abre portas e rapidamente se esquecem de Deus. Porque é o meu trabalho. Eu sou assim, eu tenho possibilidades porque é o meu trabalho, porque eu esforcei-me muito, porque eu isto e porque eu aquilo. E dão a vitória a si mesmos e esquecem-se de Deus. Mas Deus está a dizer-nos aqui que Deus às vezes dá-nos estratégias peculiares, diferentes, em que basta nós obedecermos a Ele e que nós reconheçamos que é Ele que nos dá a vitória frente a todas as circunstâncias. Você pode dizer, Deus dá-me a vitória? Então, as estratégias divinas são por vezes estranhas, mas são aquelas que nos levam à vitória. Observe isto. Quando nos fazem mal, o que é que Deus manda fazer? Fazer o bem. Quando alguém nos odeia, o
o que é que Deus manda fazer? Amar. Quando falam mal de nós, Deus manda abençoar. O reino de Deus tem uma mentalidade muito diferente do reino do mundo. O reino de Deus tem uma mentalidade diferente do mundo. Quer dizer-lhe isto, se você é um filho de Deus, você pertence ao reino de Deus, a sua mentalidade não pode ser como a do mundo. O mundo diz, se me fazes mal, eu faço-te pior. O mundo diz, se tu me fazes mal, se tu falas mal de mim, eu vou espalhar as piores coisas sobre ti. O mundo ensina-nos que se nos fazem mal, nós temos que fazer ainda pior. Mas a mentalidade de Deus é diferente do mundo. Diga, bem diferente do mundo. Então, se você quer vencer as suas batalhas, você precisa de pensar não como o mundo pensa, mas como Deus pensa. Você tem que pensar que às vezes as estratégias de Deus são diferentes do mundo, mas são elas que nos dão a vitória frente às circunstâncias. Sabe, quando alguém nos faz mal, Deus manda perdoar. Que coisa tão estranha, mas fizeram-nos mal, porque é que eu tenho que perdoar? Porque esse é o reino de Deus, porque essa é a linguagem de Deus, porque Deus funciona dessa forma. Eu quero perguntar-lhe, você quer andar no reino de Deus? A Bíblia diz, mostra-nos que Jesus, uma vez, ele ensinou os discípulos a orar. E ele ensinou que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que venha. Mas você está preparado para que o reino de Deus não é da forma como você pensa? Você está preparado para que no reino de Deus as coisas funcionem de outra forma? Você está preparado que o reino de Deus funciona pela fé? Quantos fazem parte do reino de Deus? Então, no reino de Deus, nós precisamos de pensar como Deus pensa. Vamos ver Romanos, capítulo 8 e versículo 18. Eu já estou a chegar ao ponto em que quero ir, amém, irmãos? Romanos 8, 18. Vamos ler aqui algumas passagens bíblicas que nos mostram que Deus tem o melhor para a nossa vida, amém? Romanos 8, 18. Diz assim, estou certo. Vamos ler por ali, porque para mim tenho por certo, diga certo. Diga, eu tenho a certeza que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, escute isto, no reino de Deus, eu tenho a certeza que as aflições que estou a passar neste momento não se comparam com aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Então, no mundo, as pessoas pensam, meu Deus, esta aflição vai me levar à desgraça. Esta aflição vai me levar a perder as minhas economias. Esta aflição vai me levar à morte. Mas no reino de Deus eu penso, estas aflições não se comparam com aquilo que Deus ainda vai fazer na minha vida. Eu estou no meio da aflição, mas isso não se compara com a glória que há de ser revelada na minha vida. Isso é o pensamento do reino de Deus. Veja Romanos capítulo 8, versículo 28. Outra coisa tão poderosa que nós temos que saber, Romanos 8, 28. Vamos ler juntos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, escute, contribuem juntamente, todas as coisas boas contribuem para o nosso bem. É? São só as coisas boas que vão contribuir para o nosso bem? Diz a Bíblia que sabemos, temos a certeza, esta é a mentalidade do reino de Deus, que todas as coisas, sejam boas, menos boas, más, terríveis, ótimas, todas contribuem para o nosso bem. Todos contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Está a perceber que a mentalidade do reino de Deus é diferente da mentalidade do mundo?
A sua aflição não se compara com a glória que há de ser revelada. A sua aflição hoje contribui para o seu bem. Você consegue crer nisso nesta manhã? Vamos ver Romanos 8:31, um pouco mais à frente. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode dizer isso bem alto nesta manhã. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se Deus nem poupou o seu próprio Filho por amor a nós, como não nos dará a ele as coisas boas? E depois no versículo 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Aí está, irmãos. A tribulação separa-o do amor de Cristo? Quando você está no meio da tribulação, você já não crê no amor de Cristo? Mas aqui, Paulo aos Romanos está a dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? O perigo? Ou a espada? Ele está a dizer: haverá alguma coisa nesta terra que nos separe do amor de Cristo? Eu quero perguntar-lhe, há alguma coisa na sua vida que chega à sua vida e que o pode separar do amor de Deus? Ou seja, será que há alguma coisa que chega à sua vida e isso faz com que você deixe de amar ao Senhor? Mas Paulo está a dizer assim a seguir, no versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais que vencedores. Deus não quer apenas que você seja um vencedor, Ele quer que você seja mais que vencedor. Mas em que coisas? Na tribulação, você é mais que vencedor. No meio da angústia, você é mais que vencedor. No meio da perseguição, você é mais que vencedor. No meio do problema, da circunstância, você já é mais do que vencedor. Você pode erguer a sua mão e dizer: eu sou mais do que vencedora por aquele que me amou, que é Cristo Senhor. Você é mais que vencedor por meio daquele que o amou, que é Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor. Que nada nos separa do amor do Pai. Por isso, no versículo 38 diz: pois estou certo, outra vez a certeza. Diga comigo: eu tenho a certeza. Veja só como a Bíblia diz: eu estou certo, eu tenho a certeza de que nem a morte, posso ouvir um amém? Nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o que está no presente, nem o que ainda vem aí, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura me poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você também nesta manhã pode dizer o mesmo? Que nada nos separará do amor de Deus, que não há problema, nem circunstância, nem nada que nos separe do amor do Pai. Então a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que... Sabe, escute isto, com Deus, uma batalha enfrentada na terra tem como resultado uma vitória que já foi determinada no céu. As batalhas que nós trilhamos nesta terra, elas já foram determinadas como vitórias no céu. Se você ora que o céu deixe a terra, que a vontade do Pai se faça, você está, escute, você não está a dizer que as coisas da terra vão para o céu. Mas nós temos que puxar as coisas do céu para a terra. Você não só tem que entregar a Deus, ao céu, os seus problemas, sim, quando nós oramos, trazemos as nossas inquietações diante de Deus, mas você tem que puxar do céu para a terra. As batalhas com Deus, elas já têm um resultado. Você sabe qual é? Diga lá bem alto: vitória. Diga bem alto: vitória. Porque eu sou mais que vencedor. Então com Cristo nós não vamos sozinhos à guerra. É Deus quem nos dá a vitória. Mas precisamos saber enfrentar as batalhas, certo? E eu disse que ia dar 5 lições. E muito rapidamente a primeira lição é esta: nunca fuja das batalhas.
Diga, nunca fugir das batalhas. Gedeão, por exemplo, ele quis desistir, já disse isso há pouco. Os israelitas, o exército israelita que estava para atacar o gigante, o exército israelita teve medo. Até Naamã, que foi curado e que o profeta o mandou ir ao rio e lavar-se 7 vezes, até ele, no início, não queria obedecer. Mas nós podemos observar, por exemplo, a atitude de Davi diante do gigante. A atitude de Davi foi diferente e as suas declarações mostram que ele estava disposto a vencer o gigante. Muitos de nós já conhecemos essa história, mas Davi, quando ele vai e ele percebe-se que aquele gigante está a amedrontar os exércitos israelitas, ele tem uma postura diferente. Ele não tem medo, sabe porquê? Ele conhecia a presença de Deus. Ele sabia quem era o seu Deus. Sabe porquê que às vezes nós tememos diante das circunstâncias? Vou dizer algo. Às vezes nós estamos no meio da circunstância e temos medo porque nós não conhecemos o nosso Deus. Às vezes o medo, ele vira a nossa vida, ele vem. Mas nós às vezes permanecemos no meio do medo. Nós começamos a entrar em depressão, começamos a entrar em tristeza, nós começamos a aceitar aquilo que estão a dizer contra nós. Nós começamos a aceitar aquilo. Porquê? Porque nós não conhecemos o nosso Deus. Porque se você conhecer o seu Deus como Davi conhecia, diante do gigante, você não vai temer. Você vai saber quem é o seu Deus, porque você sabe a quem serve. Posso ouvir um amém? A atitude de Davi foi diferente. Ele enfrentou, ele disse, mas espera lá, mas quem é este que vem? Não, eu vou enfrentar este gigante. Sabe, ele não fugiu das batalhas, mas aquele exército israelita estava a tentar fugir. E veja que Davi não foge, e não é por confiança própria, é porque Davi tinha aprendido a confiar em Deus. Davi conhecia a sua presença. Então a insegurança, o medo, o desânimo, o cansaço podem tentar fazer-nos desistir, sim ou não? Quantos já foram tocados por este bichinho da insegurança, do medo, do desânimo, do cansaço? Quantos? Eu, irmãos, muitas vezes. Isso pode tentar fazer-nos desistir, mas a confiança em Deus vai ser aquilo que vai ditar a nossa vitória. Diga comigo, eu confio em Deus. Então eu quero dizer, não fuja das batalhas, enfrente-as. Com que armas? Com as armas da fé e com as armas da confiança em Deus. Com as armas que Deus lhe dá, a fé e confiança em Deus. Foi dessa forma que Davi enfrenta o gigante Golias. Sabe, então a primeira lição é esta, não fuja das batalhas. Precisamos de aprender que na vida temos batalhas e vamos ter que as enfrentar. Mas o poderoso disto é que nós não estamos sozinhos, mas que Deus está conosco. Então qual é a primeira lição? Não fugir das batalhas. Segunda lição, não acredite no que o gigante lhe diz. Não acredite no que o gigante fala consigo. Quantos já se aperceberam, incrivelmente, que os problemas falam connosco? Quantos já se aperceberam que as circunstâncias, as dificuldades, parece que falam bem alto aos nossos ouvidos? Já alguém teve essa experiência? Parece que às vezes a circunstância fala mais alto do que a fé? Parece que às vezes o problema, o diagnóstico médico fala mais alto do que a nossa confiança em Deus? Fala ou não fala? Fala ou não fala? Mas diga assim comigo, eu não vou acreditar naquilo que o gigante me diz. Sabe, Golias dizia muita coisa que amedrontava o exército de Israel. Mas Davi não acreditou nas palavras dele. Eu quero dizer-lhe, os gigantes vão dizer-lhe muitas vezes que você não é capaz. Os gigantes vão dizer-lhe que você não pode sair dessa situação. Os gigantes vão dizer-lhe que você vai morrer.
Os gigantes vão dizer-lhe que essa enfermidade é para a morte. Os gigantes vão dizer-lhe que esse casamento não tem solução. Os gigantes vão dizer-lhe que a sua economia estagnou. Os gigantes vão dizer-lhe muita coisa, mas decida não dar ouvidos ao inimigo. Decida não dar ouvidos ao inimigo. Repreenda, cancele, anule em nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus há poder. Quero dizer outra vez, no nome de Jesus há poder. Nada do que eu estou a dizer nós conseguimos por nós mesmos, meus irmãos, porque isto não é nada pessoal. É quando você tem Deus em sua vida, é quando você tem a operação na sua vida, o poder do nome de Cristo, é quando você está lavado com o sangue de Cristo, é quando você diz: Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador. Isto não se atinge pela sua sabedoria, isto atinge-se quando você crê no poder do nome de Jesus Cristo. O problema, a circunstância, a enfermidade não vai dobrar o joelho à sua grande sabedoria, meu irmão. Vai dobrar o joelho ao nome mais alto e mais sublime, que é o nome de Jesus Cristo, que é o nome sobre todo o nome. Se Jesus está conosco, nós podemos repreender, cancelar essas palavras que o gigante lhe diz. Você já ouviu o gigante falar consigo? Repreenda-o no nome de Jesus. Amém? Então a segunda lição é não dar ouvidos, não acreditar naquilo que o gigante lhe diz. A terceira lição é reaja. Diga a alguém que está perto de si: reage. Reage. Toma uma posição. Davi não ficou, escute isto, Davi não ficou à espera que o gigante atacasse. Se nós lermos a história, nós vamos ver que Davi não ficou à espera que o gigante viesse. A palavra de Deus mostra-nos que Davi atacou. Davi preparou-se, Davi reagiu para atacar. Nós não podemos ficar sem reação. Sabe? Escute, uma das coisas que os problemas nos fazem é paralisar-nos. Provavelmente você já recebeu uma notícia, você já teve um problema, uma circunstância na sua vida e parece que aquilo nos deixa sem saber reagir. Já lhe aconteceu? Todos nós temos essa possibilidade na nossa vida. As batalhas da vida, elas às vezes querem paralisar-nos. Mas sabe, é preciso uma reação. Eu vou dizer uma coisa. Tudo o que é milagre é Deus quem faz, sim ou não? Tudo o que é milagre pressupõe que não há intervenção do homem. É Deus quem faz. Mas nós conhecendo a palavra de Deus, sabemos que a Bíblia diz que tudo o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então eu pergunto-lhe, o que é possível para o homem, quem vai fazer? O homem. Sabe, Deus não vai reagir por si, você tem que reagir. Deus não vai orar por si, você tem que orar. Deus não vai tomar posição por si, é você que a toma. A questão é, quando você toma uma decisão, quando você reage, o Senhor dos Exércitos está consigo. Mas diga comigo, eu preciso de reagir. Então nós não podemos ficar sem reação. Precisamos de atuar, reagir e preparar-nos para lutar. As batalhas da vida também precisam que nós tenhamos uma reação. Ao ficarmos acomodados, conformados, ou quando o medo, o desânimo e a depressão nos dizem que o melhor será desistir da vida, deixamos levar-nos pelas mentiras do inimigo. O diabo tem-lhe mentido. Você sabe que o diabo é um mentiroso? Mas vocês não sabem isso. Sabe sim. A Bíblia diz quem é o pai da mentira. É o diabo. Ele só sabe fazer isso, irmão. Quer dizer, nenhuma coisa que você ouve do inimigo é verdade na sua vida, porque ele não pode, não há essência de verdade nele. Tudo o que o inimigo lhe diz é uma mentira. Você pode dizer bem alto, mentira. Então eu quero dizer, o diabo, às vezes, ele sussurra aos nossos ouvidos e sempre que faz, ele traz mentiras.
Quando diz que você não vai sair dessa situação, quando diz que você não vai ser curado, que não vale a pena lutar pela sua casa, pela sua família, que a derrota já está aí. Diga assim comigo, mentira. Essa é uma mentira do inimigo, porque o diabo não sabe fazer outra coisa, só sabe mentir. Jesus disse, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Então você precisa de reagir. Sabe, todos nós podemos ficar paralisados no meio de uma situação. Todos nós podemos temer no meio de uma situação. Todos nós podemos ficar, oh meu Deus, e agora o que é que eu faço? Mas diga comigo, eu tenho que reagir. Eu tenho que dizer, espera lá. Essa é uma mentira do diabo. Quando você começa a acreditar, deixa-me dizer, tudo aquilo que você acredita passa a ser a sua realidade. Quando você acredita nas mentiras do diabo, essa passa a ser a sua realidade. Você começa a caminhar, a andar, a pensar, a trabalhar de acordo com essa mentira. Então hoje diga comigo, o diabo é um mentiroso, mas hoje eu decido crer no que Deus diz sobre a minha vida. Sabe, se o inimigo lhe diz que você é um deprimido, se o diabo lhe diz que o seu tempo já acabou, se o diabo lhe diz tanta coisa, eu quero dizer-lhe, isso é mentira. E se você acredita nisso, você começa a incubar isso na sua vida e começa a agir segundo isso. Mas você precisa de reagir. Diga a alguém que está perto de si, reage. Diga ao outro, reage. O diabo tem-lhe mentido quando diz que você não vai sair, que não vale a pena continuar a lutar. E nós não vamos para lá, mas temos aquela palavra de Isaías, capítulo 60, que diz, levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Aí está a reação. Deus está a dizer, ei, reage, levanta-te e resplandece. A glória do Senhor nasce sobre a tua vida. Lá em Josué, capítulo 1, quando Deus fala com Josué, Ele diz, vá, caminha, levanta-te. Vamos lá ler Josué, exato, diga comigo, esforça-te e tem bom ânimo. Você pode ficar de pé um bocadinho. Deixa eu fazer só aqui Diga a alguém que está aí perto de si, esforça-te e tem bom ânimo. Diga aí, de outras palavras, diga esforça-te, alegra-te. Use as suas palavras como você costuma dizer. Diga-lhe, olha, sei lá, levanta-te, aparece. Diga-lhe qualquer coisa. Diga-lhe, olha, reage. Não fiques paralisado. Este é tempo de te moveres, de creres naquilo que Deus já determinou para a tua vida. De dizer sim ao que tens que dizer sim e dizer não ao que tens que dizer não. Diga ao outro, vire-se para trás, para a frente. A igreja de Cristo é uma igreja viva. Diga-lhe, sai dessa situação, reage. Diga a ele, quem é que te disse que tens que ficar nessa situação? Tu vais sair dessa situação, porque Deus já determinou isso para a tua vida. Diga a ele, reage. Diga-lhe, levanta-te. Brilha, resplandece, a glória do Senhor é sobre ti. Diga, esforça-te, tem bom ânimo. Sabe, a igreja de Cristo tem que unir-se. Está na hora da igreja de Cristo, dos irmãos se levantarem uns aos outros em vez de se destruírem, meus irmãos. Levante-se e diga, meu irmão, minha irmã, tu vais sair dessa situação, não sei qual é que é, não sei se tens alguma, mas a tua casa será levantada, o poder de Deus está vindo sobre ti. Às meninas solteiras você diz, vais arranjar um rapaz formoso. Aos rapazes solteiros você diz, a tua varoa está chegando. Aos casais você diz, levantem-se porque Deus tem algo maravilhoso para fazer na tua vida. Levanta o seu irmão e diga, reage. Dê uma salva de palmas a Jesus, reaja, vamos. Agora os irmãos podem sentar, mais um bocadinho.
Estou quase a terminar. É um quase. Então estávamos a ler Josué 1, diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Diga para si mesmo: esforço-me e sou muito corajoso. Você é corajoso? Se você não era, passou a ser hoje. Diga: eu sou corajoso, porque Cristo está em mim. Porque Ele não me deu um espírito de medo, mas Ele deu-me um espírito de poder, de ousadia. Por isso nós reagimos. Porque o que está em nós não é medo, não é acusação do inimigo, diz a palavra de Deus. Glória. Eu gosto desse glória. Diz: já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Onde você anda, meu irmão? Na carne ou no Espírito? Porque se é no Espírito, você pode dizer: já não há condenação para mim, que estou em Cristo Jesus, que ando segundo o Espírito. Por isso eu posso reagir. Depois diz: tão somente esforça-te, ser corajoso. E depois diz algo: cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies. Diga comigo: não te desvies. Nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Você quer ser bem-sucedido? Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Este é um tempo de muitos desvios. Eu já não sei se Deus diz isso, eu já não sei bem se... É que isso é no Velho Testamento. Meu irmão, é a palavra de Deus. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. A palavra de Deus é viva e eficaz. Podem passar os céus e a terra, mas a sua palavra nunca passará. Eu hoje parece que engoli a Bíblia. Mas não, irmã, não engoli, ela está aqui. Mas tenho no coração, amém? Depois diz no versículo 9: não te mandei eu. Eu gosto quando, sabem, aquele versículo também de Isaías que é: será que não vês? Sabe, eu tenho a minha Esther tem 6 anos, aqui um parênteses, e ela já faz aquela coisa que eu fazia, eu pensava que era mais tarde, mas eu quando era mais pequena também fazia, ela agora também faz, que é aquela assim: mãe, oh meu Deus, vocês sabem o que é o É horrível, não é? Uma pessoa pensa: ai, que dor, ela já diz isto com 6 anos, Mas é que Deus também às vezes nos diz mais ou menos isto, irmãos. Ele diz: será que não vês? Diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Eu quero dizer-lhe, há coisas que é você que tem que fazer. E Deus está a dizer: então eu não te mandei? Levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo. Não podemos chegar àquela parte do: Deus vai fazer. Deus vai me tornar muito próspero. Eu vou ser muito próspero. Então trabalha. Então caminha, esforça-te. Eu vou casar com um homem maravilhoso. Então ora, jejua, pede, clama, trabalha, vai, vê, amigo. Eu vou montar uma empresa de milhões. A sério? Então trabalha, esforça-te, ora, busca. Esta parte, pronto. Diga lá: amém, esforço-me, reajo. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, então, à medida que nós aprendemos a reagir perante as circunstâncias, nós tornamos-nos mata-gigantes. Eu vou dizer aqui uma coisa que li e creio que muitos teólogos dizem isto. Davi, quando enfrentou Golias, levou 5 pedras, verdade? E os teólogos dizem que não foi por medo não acertar à primeira. Muitas pessoas pensam: porquê é que ele levou 5? Pôs umas a mais, não fosse a coisa dar-se. Os teólogos acreditam que não foi por medo de não acertar à primeira, mas foi porque Davi sabia que Golias tinha mais 4 irmãos. Se você ler a Bíblia, primeira de Crónicas, primeira de Reis, por aí, quando fala da guerra de Davi, mostra que Golias tinha mais irmãos. Veja só, quando você começa a guerrear batalhas e a vencer gigantes, você já leva
pedras a mais, não vai aparecer outro. Davi levou 5 pedras porque ele pensou, bem, com uma mato um, e com outra mato outro, e com outra mato outro, e venham eles que eu estou cá. Quando você aprende a derrotar um gigante, quando você aprende a olhar para o seu Deus e confiar nele, não há batalha que seja maior, não há gigante que seja maior que o seu Deus, porque ainda que esse gigante seja gigante aos seus olhos, diante de Deus não é nada. Esse problema, essa circunstância, essa enfermidade, diante do Deus Todo-Poderoso, não é nada. Diante de nós, comuns mortais, pode ser um grande problema. Mas diante de Deus, irmão, diga você, de que tamanho será esse problema? Diga lá. O que é que você acha? 1 metro? 2 centímetros? Diga nada. Nada. Nada é maior do que o nosso Deus Todo-Poderoso. Você pode aplaudir a Deus nesta manhã? Estou aqui numa verdadeira corrida contra o tempo. Mas as mãos estão bem, não estão, irmãos? Fora este calor, meu Pai do céu. Vamos orar, irmãos. Precisamos aqui, não precisamos daqueles ar-condicionados, precisamos daqueles grandões, gigantes, enormes, que nos ponham aqui um bocadinho mais leves. Quem tem calor? Faça assim ao seu irmão. Pronto, reage. Então deixe-me terminar. 4ª lição, quase é a penúltima. 4ª lição, Deus é grande, Ele está consigo. No caso da batalha de Davi, algo importante, que no caso da batalha de Davi dirige-se ao Golias como, quem é este incircunciso filisteu? Eu quero parar nesta palavra, só para os irmãos entenderem algo. Incircunciso significa que ele não tinha pacto com Deus. Ele não tinha aliança com Deus, porque no Velho Testamento, quando se tinha aliança com Deus, circuncidava-se. Então, quando ele diz, quem é este incircunciso filisteu? Ele está a dizer, mas quem é este que não tem pacto com Deus? Porque eu quero dizer-lhe, o seu problema, a sua circunstância não tem nenhum pacto com Deus. Porque não foi Deus que enviou. Aquela coisa do, eu acho que tenho esta enfermidade porque Deus me mandou. Não, Deus não mandou nada disso. Deus não manda o que não tem. Deus não manda enfermidades. Manda uma enfermidade para aprenderes. Pum! Não, Deus não faz isso. Diga, Deus não faz isso. Aquele gigante era incircunciso porque ele não tinha pacto com Deus. Mas Davi tinha. Então ele teve a ousadia de dizer, mas quem é este que nem conhece a Deus? Mas quem é este que nem sequer tem pacto com Deus? Eu tenho. Se eu tenho, Ele está comigo. Eu quero perguntar-lhe nesta manhã, você tem pacto com Deus? Você tem aliança com Deus? Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, Ele está consigo. Então você pode dizer ao inimigo, não, tu és um incircunciso, mas eu sou um filho, uma filha de Deus. Quem é este gigante incircunciso? Então Davi sabia que o seu compromisso com Deus dava-lhe a segurança de que Deus estava com ele. O seu compromisso com Deus faz-lhe chegar àquela segurança de que Deus está consigo. Diga comigo, Deus está comigo. Então, perto de você é talvez um gigante, mas perto de Deus não é nada. Da mesma forma que Davi tinha a certeza que Deus era com ele, também nós, através da nossa confiança em Jesus, podemos ter essa certeza. Jesus disse, o Espírito Santo, pedirei ao Pai, e o Pai enviar-vos-á outro Consolador. Quando temos Cristo em nossa vida, você pode não ver Jesus caminhando aqui, fisicamente ao seu lado, mas o Espírito Santo está dentro de si. Ele está consigo. Quando Cristo está em sua vida, o Espírito Santo está consigo. Então, as maiores vitórias não são fruto de uma estratégia brilhante do homem. Se fosse assim, a glória seria do homem. Mas a vitória é um derramar de Deus na nossa vida. Porque a vitória sempre pertence a Deus. Amém? Então, quinta e última lição. E para isso eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia em 2 de Reis, capítulo 13. E agora sim, estamos quase a terminar. Mas para dar-lhe esta última lição, quinta lição, eu quero contar-lhe a história
que está em 2 de Reis, capítulo 13, que é a história do rei Jeoás. 2 de Reis, capítulo 13. Vocês já encontraram? 2 de Reis, capítulo 13. Vamos ver se eu me entendo aqui. Eu não sou boa nisto, meus irmãos. Nada boa. Por isso eu nem vou tentar mandar para vocês, senão podia correr muito mal. E pronto, e daqui sairíamos para muito mal mesmo. Vou esperar que ele se aguente. Talvez. 2 de Reis, capítulo 13, versículo 14. Pode ser? Então vamos ler. E esta última lição é: faça a sua parte. Diga comigo, eu faço a minha parte, obedeço e não desisto. Então diga, faça a sua parte. Diga a alguém que está perto de si, faça a sua parte, obedeça e não desista. Então nós vamos ler a 2 de Reis, capítulo 13, versículo 14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença de que morreu. Jeoás, rei de Israel, desceu a vê-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Disse-lhe Eliseu: pega um arco e flechas. E ele pegou um arco e flechas. Então disse Eliseu ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs a sua mão sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o leste. E ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Tu enfrentarás os sírios em Afec até os destruir. Disse mais: pega as flechas. E o rei as pegou. Então disse ao rei de Israel: atira no chão. E ele atirou 3 vezes e parou. O homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter atirado. Então terias derrotado os sírios até os destruir. Agora, porém, só 3 vezes vencerás os sírios. Vamos aqui pôr base um pouco a isto. Estou a falar da 5ª lição, certo? Que é: faça a sua parte, obedeça e não desista. Quem é o rei Jeoás? Se os irmãos lerem, o rei Jeoás era um rei mau. É um rei que fez muita coisa má. Sempre que lemos crónicas, reis, sempre encontramos bons reis, maus reis, bons reis, maus reis. Jeoás tinha feito muita coisa mal. Só que está a passar-se algo neste momento, não é? Que é Eliseu, o profeta Eliseu, ele estava a morrer. E o rei, como os irmãos sabem, os reis, ou seja, os profetas, davam direção de Deus ao rei. E o rei, ele tem um grande problema. Ele tem que enfrentar o exército dos sírios. E ele sabe que o profeta Eliseu está à morte. Nós vemos que o rei, ele faz aqui coisas diferentes daquelas que se costuma fazer. Era o profeta que se apresentava ao rei. Mas agora o rei está tão desesperado porque vai perder a direção de Deus. Ele já era mau, já fazia coisas más. Enfrentar o deserto dos sírios era muito mau porque era um povo muito cruel. Então tudo aquilo estava diante do rei Jeoás. E ainda por cima, Eliseu ia morrer. Então ele vai à casa do profeta, ele chora, ele diz: meu pai, basicamente ele diz: e agora eu vou ficar sozinho, eu não tenho direção, o que é que eu vou fazer à minha vida? E uma das coisas que nós podemos primeiro ver é a reação do profeta. E sabe, a reação do profeta é muito parecida com aquilo que Deus faz connosco. Eu não quero dizer-lhe que Deus não escuta as nossas lágrimas. Claro que sim. Deus sabe que nós às vezes choramos, que estamos desgraçados às vezes diante de Deus. E Deus é nosso Pai. Mas quem é pai e mãe aqui sabe que nós não vamos para sempre tolerar o choro dos nossos filhos. Há um momento em que lhe vamos dizer: bah, já chega, reage, avança, luta, vai à guerra, certo? E o profeta, ele está à morte. O rei chega, faz aquele bah, aquela choradeira toda. E o profeta não lhe diz assim: pois é, Jeoás, estou aqui a morrer, vais ficar sozinho, desgraçado. Não. Ele diz: pega um arco e flechas. Eu trouxe um arco bem moderno, ok? Porque se fosse lá o daquele tempo ia ser mais complicado. Mas eu trouxe um arco e umas flechas.
Estas flechas não vão matar ninguém, né, irmãos? Porque é para fazer aquele jogo engraçado, que eu não vou fazer, porque eu não ia acertar. Mas são flechas, amém? A primeira coisa que o profeta diz é: pega o arco. Pegar o arco é tomarmos uma posição. Pega o arco, decide. Sabe, este aqui é de metal, plástico, não sei bem. Deve ser plástico. Só que antigamente era de madeira. E eu não vou tirar porque deu imenso trabalho. Mas para pôr esta coisinha aqui, ali eu e a minha sobrinha quase que... Porque tivemos que o moldar, esta parte, para ele poder vir daqui, ali, este pequeno plástico, não é? Este fio, para estar assim, nós tivemos que... esta parte. Entendem, irmãos? E isto é de plástico, não é? Mas aquele era de madeira. Então, quando ele diz pega o arco, em outras traduções diz retesa o arco. E retesar o arco era moldar o arco para que ele conseguisse estar nesta posição. Sabe, quando o profeta diz ao rei Joás, pega no arco, ele está a dizer, decide. Sabe, a primeira coisa que nós temos que saber é que nós estamos numa guerra, sim ou não? Mesmo que você não creia, você está. Nós precisamos saber que numa guerra, se nós nos rendemos, estamos derrotados, verdade? Precisamos saber que não estamos sozinhos nas nossas batalhas, porque Deus está connosco, verdade? E precisamos tomar decisões. Quando, em todas aquelas lições, uma delas é reage. Pega o arco, toma posição, não desistas. E retesar o arco dá trabalho, meu irmão. Por isso é que ao bocado eu disse, milagre Deus faz. Mas aquilo que o homem pode fazer, o homem tem que fazer. Preparar a sua vida, retesar o arco, preparar para estar na posição, é você que tem que fazer. Como? Oração. Busca a Deus. Eu sei, irmão, que se calhar você preferia que eu dissesse, vá, Deus vai fazer de si uma flecha e o próprio Deus vai mandá-lo para a vitória. Era o ideal, não é? Eu chegar e dizer, olha, tu és a flecha, Deus pega em ti e pumba, cais na vitória. Lamento, irmãos. Deus a nós manda-nos pegar o arco. É você que tem que fazer com que a seta chegue ao alvo. Então diz, prepara, pega o arco. Há coisas que nós temos que fazer. Sabe, nós temos que perdoar. Vá, diga lá, amém. Nós temos que perdoar. Nós temos que orar. Deus vai fazer o impossível, mas o possível fazemos nós. Então diga assim comigo, Deus faz o impossível, mas o possível faço eu. Então a primeira coisa que o profeta diz é, pega no arco. Retesa o arco, prepara a tua vida, ora, busca, trabalha, faz. E depois a seguir ele diz, pega um arco e as flechas, e ele pegou o arco e as flechas. Versículo 16, põe a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o leste. Ele pega no arco. Isto é difícil assim, mas ele pega no arco, ele põe a mão sobre o arco, Eliseu põe a mão com ele. Sabe, aqui Eliseu significa Deus, representa Deus na sua vida. Quando você diz, Deus, eis-me aqui, estou pronto para guerrear as batalhas, estou pronto para orar, estou pronto para buscar, estou pronto para fazer a tua vontade. Eu estou aqui, Deus, eu não vou desistir. Então Deus põe as mãos sobre as nossas mãos. Ele está conosco. Ele não nos deixa. Ele não nos desampara quando nós tomamos essa decisão. E depois ele diz, abre a janela para o leste. E ele abriu. Sabe, você e eu precisamos de saber quem é o nosso inimigo. Você conhece-o? Quem é? É o seu vizinho, você sabia. É o seu patrão, não é? Não. Quem é o seu vizinho? Não sei. Quem é o seu inimigo? Você sabe?
Nós precisamos saber quem é o nosso inimigo. Sabe porquê, irmão? Porque aqui diz, abre a janela para o leste, e ele a abriu. E disse mais Eliseu, atira. Porquê que ele tinha que abrir a janela para o leste? Quem era o inimigo? Era a Síria, eram os exércitos sírios, certo? Vou fazer aqui uma pausa. Eu não sou boa nisto, portanto tenham calma, irmão. Não é nada. É assim. Isto é... Olha, veja que eu sou mesmo boa nisto. Só... Para piorar, sou canhota, irmãos. Vejam só a coisa. Mas eu quero explicar-lhe uma coisa. Obrigada, meu marido. Pronto, assim é mais fácil. Eu não sei pegar nisto, ok, irmãos? E não vou atirar, prometo. É assim? Pronto. Mas ele diz para abrir a janela a leste, porque ele sabia quem era o seu inimigo. Sabe, nós quando apontamos, sabe qual é o nosso problema no meio das circunstâncias? Às vezes nós estamos a apontar para todo o lado. E os irmãos já começam a baixar a cabeça com medo que isto vá parar aí. Mas nós, em vez de dizermos o meu inimigo é o diabo, nós dizemos o meu inimigo é aquele, estou farto daquele, aquele e aquele. E em todo o tempo a janela, em vez de estar aberta para o inimigo certo, está aberta para toda a gente. Baixem as cabeças, irmãos, cuidado comigo. Mas diga lá se não é verdade, irmão. Nós até dizemos, sim Deus, eu vou à guerra. É isso, a palavra de Deus diz que eu tenho que reagir, eu vou reagir. Onde é que eles andam? É o meu patrão? Eu estou farto do meu patrão. É aquele colega que eu detesto aquele colega. É aquele irmão lá da igreja que me deixa... A quem será que eu vou largar a minha flecha? Diga assim comigo, meu Deus! É que precisamos de pegar no arco, fazer a nossa parte e abrir a janela para o lugar certo. O seu inimigo, diz a palavra de Deus, que não é homem, não é mulher. Diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, irmãos. Eu sei que há pessoas lá no nosso trabalho que são uma desgraça. E agora os meus colegas trabalham para mim e dizem, não deve ser eu. Eu também trabalho com irmãos, veja lá, ainda por cima eu trabalho com irmãos, são os piores. Estou a brincar. Eu sei que lá no trabalho não é fácil, eu sei que lá na família, às vezes, irmãos, há uns a quem a gente, não? Não. Eu sei que há circunstâncias que era com flecha, era o arco inteiro. Vá, rir, irmão, rir faz bem. Há lá situações em casa que se a gente pudesse pegar no arco. Mas diga comigo, o meu inimigo chama-se... Diz a palavra de Deus que quando nós lutamos contra ele, lutamos com tudo. Diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, Quando nós sabemos quem é o nosso inimigo, nós derrotamos tudo à nossa volta. Lá em Isaías, quando nós lemos no início, diz que nós vamos procurar os nossos inimigos e não vamos encontrá-los, porque Deus está connosco. Escute, você não tem que lutar contra as pessoas, você tem que olhar para a direção certa. Então, ele diz, abre a janela para o leste. Ele abriu. E depois disse, atira. Calma, eu não vou atirar, mas vou dizer-lhe. Até fugiste, calma. Eu não vou atirar, calma. E pensou, ainda atira para cima de mim. Diga lá comigo, atira. Não atiro nada, irmãos, estou a brincar. Mas atirar fala de ação. Sabe, a nossa fé é viva. A nossa fé tem ação. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também diz que... obrigada, meus irmãos. A fé sem obras é morta. A nossa fé é viva, nós temos que agir. É preciso orar.
É preciso buscar a Deus, é preciso consagrar a nossa vida e é preciso ter foco. Não podemos querer os livramentos que Daniel teve se não estamos dispostos a orar como ele orou. Não podemos querer matar gigantes se não estamos dispostos a ter intimidade com Deus. Escuta, o que matou o gigante foi a convicção que Deus estava com Davi, veio porque ele era um adorador. Porque ele tinha intimidade com Deus, era porque ele conhecia a Deus. E agora vou ensinar outra coisa. Já me tornei menos perigosa. Não já, irmão? Já tirei aquilo, pronto. Agora vamos lá ler o que é que diz no versículo 18. Disse mais, pega as flechas. E ele pegou nas flechas. E o rei as pegou. Então disse ao rei de Israel, atira no chão. E ele atirou. E diz que ele fez... E cansou-se. 3 vezes, pareceu-lhe um bom número. Só que o profeta não ficou muito feliz com essas 3 vezes. Ele disse, 5 ou 6 deverias ter atirado. Então terias derrotado os sírios até os destruir. Mas agora só 3 vezes vencerás os sírios. Sabe, isto fala-nos de intensidade. Fala-nos da sua e da minha constância com Deus. Já podes, já não te vou acertar com nada. Obrigada. Diga comigo, intensidade. Jeoás só atirou 3 vezes e o profeta indignou-se, porque da mesma forma que bateu, também seria o número das suas vitórias. E isso fala da nossa intensidade e da nossa constância. Às vezes nós estamos a ir muito bem com Deus, mas depois cansamos-nos. As ofensas paralisam-nos, desistimos. Diga comigo, eu preciso ser intenso e constante. Quero perguntar-lhe, você começou a orar? Quem é que já começou a orar por um assunto? Já começou a orar? Eu agora não vou perguntar quantos desistiram, mas vou dizer, não desista. Continua a orar. Você acha ou está a viver uma situação no seu casamento em que ele está estagnado? Não se resigna. Alguém na sua família tem uma enfermidade? Não pare de crer. Seja constante, intenso. Não atire só 3 vezes. Porque, entenda, aquilo era a representação do número de vezes que ele ia destruir por completo os sírios. Mas então ele só iria derrotá-los 3 vezes. Às vezes nós estamos a orar 1, 2, 3... Éramos muito constantes na oração. Éramos muito constantes na casa de Deus. Mas depois... pronto, não sei. E ele disse, o quê? Estavas a ir tão bem, obedeceste em tantas coisas, já desististe. Então não vais derrotar por completo os teus inimigos. Uau! Posso ouvir um amém? Tenha calma. Então eu quero dizer, nós precisamos ser intensos e constantes. Talvez todos nós que estamos aqui já passámos por momentos e circunstâncias que a nossa intensidade foi muito parecida com o rei Jeoás. Fizemos 1, 2, 3 vezes, estávamos bem animados com a coisa, mas depois veio um irmão que nos chateou, veio uma palavra que eu não gostei, veio um problema, veio uma resposta que eu achava que Deus ia fazer de uma maneira e fez de outra, foi uma coisa que eu estou a orar e Deus não responde, é a minha família que eu... Então eu desisto, eu paro, mas seja intenso. Diga comigo, intencional, intenso e constante. Amém? Então, vocês podem subir do grupo de louvor e eu quero só terminar resumindo isto. Primeira coisa, não fuja. Você pode ficar de pé nesta manhã? Quantos gostaram aqui do meu arco e das minhas flechas? Não esqueça esta mensagem. Prepara o seu arco, prepara a sua vida. Ore, consagre, busque. Dá trabalho, irmãos. Se você tirasse aquela coisinha, você devia ver. Eu e a minha sobrinha, veja lá, 11 aninhos. Desculpa. E nós as duas, puxa de um lado, puxa do outro, a ver se conseguíamos pôr as duas, não é?
Mas também dava trabalho retesar o arco. Dá trabalho, irmão. Eu sei que era preferível uma mensagem daquelas que chamamos mais motivadoras, não é? Em que eu dizia, você vai conseguir, é só fazer plim, já está. Não, você tem que trabalhar, você tem que fazer, você tem que orar, você tem que buscar. É motivador na mesma. Motiva ou não motiva a sua vida? A caminhar, a avançar. Mas dá-lhe, sabe uma coisa? Dá-lhe uma consciência de que é necessário compromisso com Deus. Eu quero dizer-lhe, as suas vitórias já foram decretadas no céu. Mas as batalhas, elas são trilhadas na terra. Você está disposto? Você está pronto? Você está pronto a pegar aí no seu arco? Eu não lhe vou dar um arco, porque era aqui um perigo. Mas você pode pegar aí no arco da sua vida e apresentá-lo a Deus nesta manhã. Dizer, Deus, prepara-me para vencer. Prepara-me para guerrear. Porque eu sei que não estou sozinho, mas Tu estás comigo. Quero então resumir isto para si hoje. Não fuja. As batalhas vão chegar. Não fuja delas. Proponha-se a lutar, mas contra o inimigo certo. Não pegue no seu arco e aponte para qualquer lado. Saiba quem é o seu inimigo. Não acredite nas mentiras do diabo, mas mantenha-se firme nas promessas e na palavra de Deus para si. Lembre-se sempre que Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Deus não manda aquilo que Ele não tem. Deus não pensa aquilo que Ele não é. Ele tem pensamentos de paz para si. Reaja. Hoje é dia de reagir, de tomar uma ação. Creia que Deus está consigo. Faça a sua parte. Obedeça a Deus e não desista. Sabe, uma coisa interessante no rei Jeoás é que ele realmente, se você ler, o rei Jeoás era um rei fez muitas coisas más. Mas ele ali no meio da aflição, ele soube obedecer. Obedeceu a cada palavra que o profeta dizia. Pega no arco, atira, abre a janela. Nós às vezes é verdade, também no meio da aflição é quando nós somos mais obedientes, não é? Porque sabemos que se não formos obedientes, que a coisa descarrila. Mas sabe, eu não estou a dizer para você sair daqui e fazer os seus grandes projetos e as suas grandes ideias. Eu estou a dizer-lhe que se você confia em Deus e se a sua vida está nas mãos de Deus, os sonhos, os planos, os pensamentos de Deus são colocados em seu coração. As batalhas, as dificuldades, os problemas, eles virão. Mas está na hora de reagirmos. Como? Sabendo quem é o nosso Deus e que Ele está connosco e que está acima de qualquer outro problema, de qualquer outra situação. As lutas podem ser muitas, mas a vitória vem do Senhor. Eu quero pedir só que ponham aí o Salmo 20 e o versículo 7 e 8. E nós vamos ler este versículo juntos. Quero que vocês leiam e possam fazer dele o vosso versículo. Vamos juntos? Uns confiam. Versículo 8. Uns encurvam-se. Você pode fazer isto algo seu da sua vida? Sabe, muita gente está a confiar em muita coisa. Há pessoas que falam em amuletos, em pessoas, em tanta coisa onde põe a sua confiança. Mas nós faremos... Diga bem alto, nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Ou seja, é Ele que nós adoramos. É nele que pomos a nossa confiança. Uns estão a confiar em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós ficamos... Como é que nós ficamos?
Como é que ficam aqueles que fazem menção do nome do Senhor, do nosso Deus? Versículo 8. Como é que nós ficamos? Nós nos levantamos, sabe porquê? Levantamo-nos, reagimos, tomamos posse, declaramos, posicionamo-nos, levantamo-nos e ficamos de pé. Você pode aplaudir a Deus nesta manhã por isto? Então eu quero lembrar-lhe só disto também. Quando as pessoas podem realmente confiar em muitas coisas, podem colocar a sua confiança em coisas, em pessoas, mas todas essas podem falhar. O único que não falha é o nosso Deus. E também queria que vocês pudessem pôr aí o Salmo 121. E é nesse salmo que nós vamos terminar. E vocês vão fazer o mesmo, pode ser? Porque também está assim no presente e está na primeira pessoa. Vamos juntos. E levo o meu socorro eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, Ele está contigo. O sol versículo 8. Você pode dar uma salva de palmas à palavra de Deus? Sabe, as suas e as minhas vitórias, elas podem até parecer, lembra-se como é que era? Vitórias improváveis, mas elas são realizáveis porque elas não dependem de nós, irmãos. Elas dependem e elas pertencem ao Senhor.